O quadro Nossa História chega ao segundo episódio no mês de janeiro. Seja abençoado com as histórias edificantes de quem se deu completamente por amor ao Senhor Jesus. Acompanhe. Nossa História. Em 1960 foi organizada a Assembleia de Deus em Brasília pelo pastor Francisco Miranda. E ele foi quem organizou a igreja juridicamente em 21 de abril de 1960. Então a nossa igreja, em 2010, ela fez 50 anos. Ela fez aniversário junto com Brasília. Ainda hoje há remanescente dessa época. No começo aqui, em 59, eu me batizei nesse copo aqui. Fui alcançado pela mão de Jesus e aceitei Jesus naquela época. Meus companheiros daquela época morreram, a maioria morreram, e Jesus me conservou com vida tão forte até agora. Arthur Xavier de Paula, Esdras de Oliveira e Evoni Teixeira da Fonseca contribuíram para o crescimento da obra. Pastor Orcival Xavier é o atual presidente da Igreja e da Convenção dos Ministros Evangélicos das Assembleias de Deus de Brasília e Goiás. Nesses 22 anos, quando eu assumi aqui a presidência, eu tinha 33 anos de idade, portanto, o pastor mais novo no ministério e também de idade. E nós tínhamos naquela época 33 congregações. E de lá para cá a gente tem visto um crescimento muito grande. Hoje nós estamos com mais de 300 igrejas em todo o Distrito Federal e em torno. E a gente viu Deus fazer coisas tremendas, muitas almas aceitando Jesus, muitas vidas sendo batizadas com o Espírito Santo. E tudo isso traz para a gente uma alegria e uma experiência profunda, porque a gente vê que não é mérito humano, mas Deus operando poderosamente no crescimento desta igreja. Nossa História. No Brasil, a palavra bullying ou bullying, ela é utilizada principalmente em relação aos atos agressivos entre alunos ou grupos de alunos nas escolas. Até pouco tempo, o que hoje reconhecemos como o bullying era visto como fatos isolados, briguinhas de criança, e normalmente a família e a escola não tomavam atitude nenhuma a respeito disso. A psicóloga Sônia Ambrósio tem esclarecimentos tanto para vítimas quanto para agressores, além de familiares. Você não pode perder essa entrevista. Doutora Sônia, bom dia, é um prazer tê-la aqui no nosso programa. E o que é bullying? Em primeiro lugar, a paz do Senhor Jesus, queridos e amados. O comportamento do bullying são características de comportamento agressivo, atitudes hostis. Geralmente, elas ofendem a pessoa que se chama vítima, através de apelidos, através de calúnia, uma série de comportamentos e condutas que venham a prejudicar a pessoa na sua autoestima. Agora, quando que esse comportamento se manifesta? Em criança a gente percebe isso através da mordedura. Até 2 anos de idade é normal uma criança morder a outra, porque ela leva tudo à boca. Se você continuar com esse comportamento, com essa conduta, aos 6 e aos 7 anos, você já vai perceber que é um comportamento agressivo, que é um comportamento hostil, que os pais necessitam cercear, necessitam dar limites, necessitam ensinar sobre solidariedade, sobre compartilhar com o coleguinha os seus brinquedos. E além disso, se você percebe por volta de 5, 6, 7 anos que o seu filho, está sofrendo hostilidade, sendo chamado de bolacha, de 4 olhos, de gorducho, apelidos que venham a diminuir esta criança, você já pode contar que ela está sofrendo um baque na sua autoestima, na sua personalidade. E na adolescência acontece também? Na adolescência, por volta da 5ª e 6ª série, é que ocorre mais.
talvez até pelo fato de que o adolescente está numa fase de desenvolvimento, ele se coloca assim em grupo, ele começa a frequentar o grupo, e o grupo na escola é algo que influencia. Então, tanto pode influenciar de forma satisfatória, como pode ser usado para começar a detectar aquela criança que é a possível vítima. É a criança que fica num cantinho, é a criança que se veste diferente, é a criança que se penteia diferente, é a criança que não está compartilhando do grupo. Então, ela provavelmente é uma futura vítima. E o grupo, geralmente, é aquele que gosta de sobressair, que gosta de chamar a atenção, que gosta de fazer valer as suas ordens. Provavelmente, ele é um futuro agressor, mas aparece muito entre a 5ª e a 6ª série. Bom, o bullying é uma doença? Tem tratamento no caso de ser uma doença? É um distúrbio de conduta. Está havendo uma falha na educação, está havendo um comportamento inadequado que precisa ser prevenido. Quando ele já está instalado, ele deve ser tratado. É considerado, se houver a frequência, uma característica de distúrbio de conduta. Como devem agir os pais de uma pessoa que é vítima do bullying? Você vai detectar, pai, você vai detectar, mãe, que há uma evasão escolar, que a criança não quer mais ir, o adolescente está evitando. Geralmente ele chega em casa com as roupas sujas, as roupas rasgadas. Então você vai começar a detectar, essa criança está com dificuldade de concentração nos estudos, há uma baixa de rendimento escolar, a criança fica estressada, ela se torna mais tímida, mais fechada. Você vai perceber e vai começar a dialogar. Mas para dialogar, você vai ter que deixar o teu filho, a tua filha falar com você, você vai ter que ouvir, você tem que se sentar e dialogar num comportamento um tanto mais passivo, mais equilibrado, numa atitude mais protetora. Você vai ouvir o que está acontecendo e você precisa, primeiro, conversar com seu filho para que ele tenha atitudes, não de violência, mas que aprenda a enfrentar e levar à escola. A direção da escola tem que saber quando existir esse comportamento. Bom, e os pais de um autor de bullying? Os pais precisam, da mesma forma, fazer uso da não violência, mas aprender a conversar com este filho, dando a ele limites, explicando para ele o que significa solidariedade, o que significa manter o equilíbrio no grupo, o que é trabalhar e conviver num grupo com solidariedade, o que é conviver em paz e aprender que este agressor, ele consiga trocar de lugar com a vítima e perceber quão humilhante é esta situação de ser difamado, de ser ofendido, de ser xingado, de ser preterido, porque na realidade há uma falta profunda de amor e de respeito pelo companheirinho. Bom, a senhora tem larga experiência em aconselhamento. Já pegou algum caso de jovem da igreja que fosse vítima de bullying? Há uns 5 anos atrás, recebi uma adolescente da denominação Assembleia de Deus, tinha 14 anos, não queria mais ir para a escola, porque vinha sofrendo há 3 anos na mesma escola hostilidade de uma turma que era considerada a mais esperta, a mais entusiasmada da escola. E isso causou nela profundo trauma, a ponto dela se esquivar de estudar, de abandonar os estudos, chegou a ficar reprovada nesse ano que ela me procurou, e isso levou assim bastante tempo para ela vencer. A senhora, de certa maneira, trabalhou a autoestima dela e ela se recuperou dessas... Sim, a gente trabalha a autoestima, a gente trabalha numa atitude de reeducação emocional, esse adolescente aprender a se colocar, a fazer escolhas diferentes fora do isolamento social. Existem técnicas e habilidades que vão ser desenvolvidas de socialização para que esse adolescente continue a participar no grupo.